Felipe Anderson é novo jogador do Palmeiras e no vídeo de hoje do canal do Nicola trago bastidores da chegada do meia com direito ao salário que ele receberá com a camisa alviverde. Preciso te falar sobre a busca do São Paulo por técnicos. O tricolor já ouviu dois nãos nessa segunda-feira de treinadores de enorme peso. Preciso falar também sobre o Corinthians, que registrou receita acima de R$ 1 bilhão na temporada passada, mas viu sua dívida se aproximar dos 2 bilhões. Falo para completar sobre Rafael Cabral. Ele pode rescindir o contrato com o Cruzeiro diante do não acerto com o Santos? Qual o problema na troca envolvendo Gemerson e Pedro Henrique? Atlético Mineiro e Atlético Paranaense discutem essa possibilidade. Falo para completar sobre o Flamengo, faturando com um ex-jogador formado no clube agora atleta do Vasco, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real, a casa que te dá o maior bônus de mercado, até R$ 800. Mostrando na tela partidas dessa terça-feira pela Liga dos Campeões e também no Campeonato Brasileiro pela Champions. À tarde tem Barcelona e PSG, partida de ida na França, 3-2 para o Barça. Agora o jogo acontece na Espanha, eu vou de empate ou vitória do Barcelona. Para Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, na ida vitória do Atlético por 2-1. Estou imaginando vitória do Dortmund ou empate. No Campeonato Brasileiro, Bahia e Fluminense, vou de novo empate. E você manja de futebol, gosta de dar seus pitacos? Então vem se divertir comigo na aposta real. Para participar é simples. Clica no link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e utiliza o código CENICOLA. Tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$ 800. Bem? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Santos, que já tem reforços para o restante da temporada, mas ainda não pode inscrevê-los. O Peixe lida com aquele transfer ban, punição imposta pela FIFA pelo não pagamento da compra do Cueva junto ao Krasnodar. O presidente Marcelo Teixeira se esforça para arrematar o pagamento nessa semana para poder inscrever, por exemplo, o lateral direito Rodrigo Ferreira, o lateral esquerdo Escobar e o atacante Maceió já confirmados. O Patrick, meio atacante do Galo, deve ser o próximo. Ainda existem tratativas com o Breno Lopes, entre outros jogadores. Bora contar que Di Maria, que já foi alvo de vários clubes de futebol no Brasil, avançou na renovação do seu contrato com o Benfica. O vínculo se encerra em junho. As partes já acertaram em relação a salário. Resta agora o tempo de contrato. Di Maria pede 2 anos, o Benfica oferece mais um. Já o São Lourenço da Argentina, time que faz parte do grupo do Palmeiras na Libertadores da América, consultou o Mano Menezes, ex-treinador do Corinthians, entre outros clubes. Ainda não existe negociação, mas houve um primeiro contato. Quero fechar o giro de notícias para contar que Gabriel Grando do Grêmio interessa a Betis, Villarreal e Sampdoria. Ainda não há proposta oficial ao tricolor gaúcho, mas já existiram as primeiras sondagens desses 3 clubes do exterior. Por sua vez, o Curitiba está perto de contratar o lateral direito Johnny, do Fluminense, jogador de 21 anos de idade, que chega até o fim do Brasileiro da Série B. Lembra do Dalber, lateral esquerdo que passou sem sucesso pelo Internacional? Pois bem, ele encaminhou sua ida para o Sport, jogador que chega para assumir a condição de titular e já está treinando com o restante do elenco. Para completar o giro de notícias, Jorge, lateral esquerdo que rescindiu recentemente seu contrato com o Palmeiras, está negociando a ida para o CRB, atual campeão alagoano e que vai disputar a Série B. Hora de falar sobre Hugo Moura, novo reforço do Vasco. Ele já desembarcou na noite dessa segunda-feira no Rio de Janeiro e falou como atleta cruzmaltino, mas não é sobre isso que eu quero tratar nesse vídeo. Queria contar que a rivalidade histórica entre Flamengo e Vasco, que se tornou ainda mais acentuada nos últimos meses, especialmente por causa do Maracanã, apesar de todo esse contexto, dá para dizer que o Flamengo está embolsando uma grana com o cruzmaltino. É que a compra do Hugo Moura vai garantir cerca de 5,5 milhões ao Flamengo, só para lembrar o caso. O jogador havia sido contratado pelo Atlético Paranaense alguns anos atrás do Flamengo, 50% dos direitos econômicos por 6,6 milhões. O
o Vasco está adquirindo 100% dos direitos, pagando 11 milhões de reais. O Flamengo tem metade, a outra metade pertence ao Atlético Paranaense, ou seja, dos 11 milhões, 5,5 serão destinados ao Fla, que vai totalizar cerca de 12 milhões de reais com as negociações para o Atlético e agora para o Vasco do Hugo Moura. É bem verdade que o Flamengo deixa de ter qualquer percentual de olho numa venda futura. Volante de 26 anos de idade, que vai mais do que dobrar o seu salário na comparação com os tempos do Furacão. Falei sobre a entrevista no aeroporto, certo? Ele disse o seguinte, abre aspas, fiz minha base toda no Flamengo, mas sou profissional. O que passou, passou. Tenho a cabeça boa para jogar no Vasco. Só para completar um noticiário em relação ao Flamengo, Matias Vinha, que sofreu uma concussão, uma batida forte na cabeça durante a estreia do Flamengo contra o Atlético Goianiense no Brasileirão, já está melhor, mas não foi relacionado para a partida contra o São Paulo nessa quarta-feira. Bora mudar de assunto e falar o que impede Atlético Mineiro e Atlético Paranaense de fazerem uma troca. O Galo gostaria de ter Pedro Henrique, zagueiro de 28 anos de idade, do Furacão, enquanto o Atlético Paranaense gosta da ideia de contar com Gemerson, zagueiro do Galo, 31 anos de idade. Entre os clubes a negociação avançou. O Cuca é um dos grandes entusiastas, o técnico do Furacão já comandou o Gemerson nos tempos de Galo. E aí vale a lembrança de que depois de ter marcado 2 gols contra nos clássicos contra o Cruzeiro, o Gemerson passou a ser persona não grata para a torcida atleticana. O que impede? Só é importante contar que toda essa informação sobre a possibilidade da troca foi contada em primeira mão pelo meu amigo Domênico na 98, rádio da qual faço parte, participo do programa 98 Esportes de segunda a sexta das 8 às 10 da manhã. Pois bem, a negociação existe, as partes tentam chegar a um acordo. O que eu pude apurar de forma exclusiva para vocês é que nesse momento o Atlético Mineiro está preocupado com a possibilidade de fechar esse negócio e ficar sem zagueiro para a Libertadores da América. Só para lembrar, o prazo de inscrições para a fase de grupos da Libertadores já está encerrado. Então, se o Atlético Mineiro efetuar a troca com o Pedro Henrique, pelo Pedro Henrique nessa semana, ele perde o Gemerson na Libertadores e não pode inscrever o Pedro Henrique antes do mata-mata. Seriam mais 4 jogos em que o Gabriel Milito vai precisar se virar com menos um zagueiro. Pergunta que eu quero deixar para você, torcedor do Atlético Mineiro. Vale a pena fazer a troca, mesmo levando em consideração que o Pedro Henrique é 3 anos mais novo? Só para arrematar, vale contar também que tanto o Pedro Henrique quanto o Gemerson têm contratos com seus atuais clubes até dezembro. Agora é hora de falar sobre Rafael Cabral, ele não vai mesmo para o Santos, tá? Nessa segunda-feira, as diretorias de Santos e Cruzeiro discutiram, conversaram, não houve um acordo financeiro. O Santos recuou e está afirmando que ficará com o João Paulo para o restante da temporada. A pergunta que surge a partir daí é: existe a possibilidade de o Rafael Cabral rescindir seu contrato com o Cruzeiro? Vale contar ainda que ele tinha pedido para não ser relacionado no confronto contra o Botafogo, exatamente por conta dessas negociações com o Santos. Consultei uma fonte minha no Cruzeiro e repassei a pergunta. Vocês discutem com o Rafael Cabral a rescisão para que ele possa ficar livre? Jogador cujo vínculo na Raposa se encerra em 31 de dezembro. É dono de um dos maiores salários, recebeu reajuste salarial no início do ano depois de uma consulta feita pelo Santos. A resposta desse dirigente cruzeirense sobre a chance de rescisão foi, abre aspas, não creio que esse seja o caminho, fecha aspas. Com a frustração na negociação com o Santos, a tendência é que o Rafael Cabral volte a trabalhar normalmente com o restante do elenco e fique à disposição para a rodada de meio de semana no Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre o Corinthians com detalhes do balanço financeiro de 2023. O Corinthians apresentou um estudo sobre esse balanço para os seus conselheiros e, obviamente, que esse documento já vazou e está na mão da imprensa. Queria trazer os principais pontos desse balanço de 2023. Primeiro, contar que o Corinthians registrou em 2023, no ano passado, sua receita, a maior receita de toda a sua história, 1 bilhão e 3 milhões de reais. Importante contar que eram 521 milhões de reais de receita em 2021, 831 milhões de reais em 2022, 1 bilhão e 3 milhões de reais em 2023, um crescimento bastante interessante. Pelo terceiro ano consecutivo, o Corinthians conseguiu registrar superávit. É bem pequeno, mas fechou no azul, 1 milhão e 200 mil reais. Esse valor só existe se a gente ignorar a dívida ou o resultado da Neoquímica Arena. Isso porque se a gente incluir o financiamento do estádio,
em vez de superávit, o Corinthians registrou no ano passado um prejuízo de 49 milhões e 800 mil reais. A dívida bruta corintiana é o que causa mais preocupação. Se o Timão já tem sido capaz de faturar na casa de 1 bilhão, é só o segundo clube brasileiro a conseguir esse feito, o primeiro havia sido o Flamengo. A dívida bruta do Corinthians hoje gira na casa de 1 bilhão 960 milhões de reais. 1 bilhão 260 milhões com o clube, 703 milhões com a Neoquímica Arena. Só para completar, queria registrar quais as principais fontes de receita do Corinthians na temporada passada. Primeira colocação para os direitos de transmissão de TV, 307 milhões de reais. Segundo lugar, venda de atletas, 251 milhões, com destaques para as transferências do Murilo, do Gabriel Pereira, Adson e Piton. Receitas de marcas e outras, 129 milhões de reais. Patrocínios, 128 milhões de reais. Arrecadação de jogos, 91 milhões de reais. Só para arrematar, outra informação importante, Corinthians divulga nesse balanço que desembolsou 398 milhões de reais com salários, imagens e demais encargos. Isso significa que se a gente colocar tudo que foi investido pelo Corinthians, incluindo os impostos, os custos por mês chegaram a 29 milhões e 900 mil reais. Tá bom para você? Bora falar agora sobre o São Paulo, que já levou 2 nãos de técnicos ao longo dessa segunda-feira. Só para fazer uma breve recapitulação. No domingo, dirigentes do São Paulo se reuniram através de uma videoconferência e decidiram que o Carpini não seria mais o técnico. Mas, antes de anunciar sua saída, a ideia do tricolor é encontrar um outro comandante. A partir dessa segunda-feira, iniciou-se a busca por técnico. Eles debateram uma série de nomes e já existiram as primeiras conversas. Eu posso assegurar para vocês que 2 técnicos importantes de garbo recusaram ofertas feitas pelo São Paulo. Não dá nem para dizer que existiram ofertas, mas dá para dizer que recusaram as primeiras investidas. O São Paulo quis entender condições de negócio, eventualmente se esses técnicos topariam discutir qualquer avanço, e a resposta foi negativa. Essa pessoa que me afirmou que já existiram as negativas não quis dar nomes, mas eu posso imaginar que trata-se de técnico grande. A pessoa chegou até a falar em devaneio, expressão utilizada por ela. Enfim, por devaneios, e eu me dou o direito de imaginar alguma coisa como José Mourinho, que foi um técnico já pensado por vários são paulinos. Carlos Carvalhal é outro pretendido por vários torcedores do São Paulo, mas o Carvalhal tem dito não a vários clubes brasileiros, o último deles o Botafogo. Diante dessa realidade, imagino que os dirigentes do São Paulo já tenham colocado os pezinhos no chão e agora trabalham com nomes bem mais simples, mais modestos, dentro da realidade financeira do São Paulo. Um que eu tenho certeza que faz parte dos planos é uma alternativa, Luiz Ubeldia, técnico argentino campeão na temporada passada da Sul-Americana com a LDU. Nicole Hernan Crespo foi oferecido ao São Paulo na semana passada, mas há dentro do tricolor, especialmente na Barra Funda, muita resistência em relação ao trabalho do argentino, que só poderia assumir o São Paulo no mês que vem. Estou para te dizer que o Crespo tem chances pequenas. Juan Carlos Osório também havia sido sugerido, mas não causou grande empolgação. Mano Menezes, Felipão e Luxemburgo estão descartados. A busca do São Paulo hoje é por um técnico estrangeiro. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Antes de mudar de assunto, só contar que o Rames Rodrigues passou por exames de imagem que apontaram uma lesão muscular de grau 1 na coxa dele. Está fora do jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira. Quero fechar o vídeo com a grande bomba da noite da segunda-feira. O novo reforço do Palmeiras é Felipe Anderson, que completou 31 anos de idade nessa segunda, no mesmo dia em que o Palmeiras anunciou um pré-contrato com o jogador. A notícia caiu como uma bomba. Ninguém, nem na imprensa brasileira, muito menos na imprensa italiana, imaginava esse desfecho. Na semana passada, por exemplo, o Fabrício Romano, jornalista especialista em mercado, havia afirmado que o Felipe Anderson tinha conversas avançadas com a Juventus e estava prestes a assinar um pré-contrato de 3 anos. Só para lembrar, o vínculo do Felipe Anderson com a Lazio se encerra em 30 de junho. Ele assinou esse pré-contrato com o Palmeiras nessa segunda-feira e passa a ser reforço alviverde a partir de 1º de julho, embora ele só possa ser registrado em 10 de julho, quando a janela internacional de transferências no Brasil reabre.
Antes de gravar o vídeo, consultei uma pessoa do staff do atleta que me contou que o salário fixo a que terá direito o Felipe Anderson será de 1.400.000 reais por mês. Nos tempos de Lazio, ele tinha 1.200.000 mensais, com detalhe importante, grana livre. No Palmeiras há uma série de impostos que precisaram ser descontados em cima desse valor, mas com o contrato até 2027, Felipe Anderson vai ter direito a uma série de bônus já previstos no contrato, esses bônus atrelados a títulos e também performance individual. Felipe Anderson que recusou a proposta da Juventus, que recusou a oferta de renovação do contrato da Lazio há 11 anos no exterior. Uma pessoa do Palmeiras me contou que entre os motivos que o fizeram fechar com o Verdão está o sonho de voltar para a seleção brasileira e de disputar o Super Mundial de Clubes, além, obviamente, de estar mais perto da família. Só mais um bastidor sobre essa negociação que pegou todo mundo de surpresa. O Palmeiras chegou a mandar 2 vezes um representante para a Itália para tratar com o atleta, e não foi o Anderson Barros. O responsável pelas tratativas foi o diretor jurídico e de novos negócios, Leonardo Holanda. E o Felipe Anderson relatou que ficou bastante satisfeito com a confidencialidade que o Palmeiras conseguiu impor a essa negociação. Ninguém imaginava que existia qualquer chance de contratação. Queria saber o que você pensa sobre essa chegada, o impacto que o Felipe Anderson vai apresentar com a camisa alviverde. Para mim, ele chega com o mesmo status do De La Cruz, reforço do Flamengo. A grande diferença é que o rubro-negro desembolsou 16 milhões de dólares para contratar o De La Cruz e o Felipe Anderson chega de graça. Você pensa diferente? Pensa igual? Usa o espaço para comentário, já opina. Não esquece também de deixar like, de se inscrever no canal. Nos encontramos à tarde. Abraço, tchau!